Eu sou Carmita Abdo, sou psiquiatra, sou professora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E lá eu criei um grupo interdisciplinar sobre sexualidade. Esse grupo chama-se Programa de Estudos em Sexualidade e, na verdade, a sigla é PROSEX. E esse grupo é constituído não só por psiquiatras, mas também por ginecologistas, urologistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores, fisioterapeutas. É um grupo que trata a sexualidade de uma forma integrada, porque o tratamento das questões sexuais não é só medicamentoso, como também não é só fisioterápico, ele congrega uma série de ações e esses profissionais de saúde, além dos educadores, acabam promovendo lá não só tratamento, como também pesquisa e ensino na área de graduação, pós-graduação e especialização. Esse grupo existe desde o início dos anos 90 e já formou muita gente. A gente tem orgulho de ter formado muitos especialistas, centenas de especialistas que estão trabalhando em vários locais do Brasil, porque eles foram até lá, se especializaram e voltaram para os seus estados, para as suas cidades. E como é que eu entrei nessa área? Foi através de ter feito uma formação em medicina. Depois dessa formação eu fui fazer residência em psiquiatria e aí queria ficar dentro da universidade, comecei a fazer minha pós-graduação e fiz uma tese de doutorado em sexualidade, estudando a sexualidade do universitário, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, quando começou a AIDS. Então, quando a gente tinha uma revolução sexual, uma liberdade imensa e daí uma restrição que a AIDS trouxe, toda uma necessidade de mais cuidados e de fato a liberdade sexual ter que ser controlada, mas aí não se conseguia mais. Bom, enfim, a partir daí escrevi minha tese de doutorado sobre os universitários e anos depois montei o PROSEX, que é esse grupo que até hoje eu coordeno dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. A gente começando a trabalhar com sexualidade começa a perceber que em vários pacientes ela está de alguma forma modificada, prejudicada, insatisfatória pela questão básica desse paciente. Às vezes é um câncer, uma diabetes, uma depressão, várias doenças que a gente chama de sistêmicas, ou seja, que tomam todo o corpo, acabam acometendo a sexualidade. E aí a dificuldade do profissional de saúde perguntar, porque ele não é formado na graduação e às vezes nem na pós-graduação para atender a essa demanda. E como o paciente gostaria de ser de alguma forma inquirido, né? De alguma forma atendido nessa mudança de uma sexualidade que era muito mais interessante e que piora, complica e às vezes até deixa de existir por conta de uma doença, como por exemplo o câncer. Então começamos a estudar o câncer enquanto que ele incomoda aquela paciente, aquele paciente por meio da depressão, da ansiedade, do estresse pós-traumático e tudo isso secundariamente impactando o desempenho sexual. Então, falar de sexualidade no câncer implica necessariamente em saber se a paciente que tem um câncer de mama também não está deprimida, também não está ansiosa, será que ela não desenvolveu um estresse pós-traumático? E tudo isso, o quanto que impactou a possibilidade dela interagir sexualmente com a sua parceria. E aí, o tratamento também, o quanto que os medicamentos acabam levando a lesões, se são cirúrgicos esses tratamentos, né? Ou claro que essas lesões são importantes de entender que elas são necessárias no sentido de salvar uma pessoa, mas o quanto que às vezes, né, retirar uma mama pode simbolizar para aquela mulher o fim da sua vida sexual, o quanto que a reconstituição dessa mama beneficia a volta à sexualidade, o quanto que o medicamento
que provocam ressecamento vaginal pode terminar com a vontade de fazer sexo daquela mulher, porque dói, né? E ao doer, ela evita para não sentir essa dor. E assim por diante, isso sem contar aquelas mulheres que perdem totalmente o desejo, porque deprimem de uma forma muito intensa e aí podem até nem ter problemas físicos, mas a depressão as incapacita para o aproveitamento de uma atividade. Às vezes, socialmente, já elas não se sentem confortáveis. Que dirá numa intimidade tão próxima como aquela que a atividade sexual demanda. Quando nós começamos a perceber essa necessidade, que era às vezes, né, até pouco avaliada pelo oncologista, porque não é mesmo o trabalho essencial dele, né? Mas para que ele seja um profissional mais completo, para que ele trate dessa mulher de forma mais integral, é importante que investigue a sexualidade e com muito cuidado, né? Nós começamos a perceber que essa investigação não poderia ser simplesmente alguma coisa direta, perguntar para essa mulher como é que está a sua vida sexual, pode ser agressivo, pode ser invasivo. Então nós vamos perguntar se ela gostaria de conversar conosco sobre esse aspecto da sua vida. Num primeiro momento ela pode dizer que não, mas ela vai saber que estamos à disposição. E ao longo do tempo, ao longo do tratamento, ela pode solicitar essa conversa, né? E aí nós vamos avaliar por que a sexualidade dela a incomoda. Será que ela está em uma depressão que precisa ser tratada? Então vamos encaminhar para esse tratamento. Será que o medicamento que ela toma ressecou a sua vagina e aí ela não tem mais como ter o conforto na relação sexual? Vamos encaminhar para atender essa necessidade de lubrificar melhor essa vagina e quais são as alternativas que estão possíveis. Às vezes não é um tratamento à base de hormônio, nem que seja tópico, há muitos oncologistas que não aceitam. Então, vamos usar um hidratante que não tem hormônio? Vamos então nos compor junto com esse profissional e até ele próprio, uma vez tendo sido orientado ou tendo sido alertado, melhor dizendo, para essas questões, ele vai se interessar por atender a sua paciente, melhorando as condições físicas e emocionais dela para que ela retome a vida sexual. Nós estamos cada vez mais pensando assim, que o Brasil talvez não tenha condições de oferecer para todas as mulheres um especialista, né? Como um psiquiatra e às vezes até o psicólogo no local onde essa mulher reside, ele não está disponível ou ela nem quer procurar por conta do estigma que infelizmente ainda reina sobre essa questão. As pessoas que buscam profissionais de saúde mental, né, pode ser na sua cidade, não muito bem vista. Então, se a gente capacita o oncologista para pelo menos atender os casos possíveis mais leves, né, tanto no ponto de avaliar uma depressão e verificar se ele tem mesmo condições de tratar, se não é uma depressão grave, se não é uma depressão que põe em risco a vida daquela mulher, aí sem dúvida o melhor é encaminhar para um especialista, se não tem na cidade, buscar como que ela poderia ser atendida. Mas se ele também tiver um olhar para essa genitália dessa mulher que não está bem, porque o câncer modificou, porque o tratamento do câncer modificou as condições, ele vai se preocupar em buscar saídas, buscar alternativas e ele mesmo vai implementar, desde que ele saiba, desde que ele tenha sido alertado quais são as opções que temos hoje à disposição para oferecer para essa mulher. Ela não quer falar disso, ela está constrangida. Muitas vezes o constrangimento é do próprio profissional. Se a paciente percebe o profissional pouco à vontade, ela não vai se abrir, porque ela não quer constrangê-lo ainda mais. Então ela entra na consulta com vontade de falar desse assunto e sai sem ter mencionado, porque não sentiu condição na
aquele relacionamento e de abrir uma conversa tão íntima. Então nós também estamos alertando os profissionais para ficarem mais à vontade, mais confortáveis, entenderem que esse é um aspecto da consulta médica e que merece ser tratado de forma isenta, de forma sem julgamento, né, sem preconceito, e no momento que a paciente estiver disposta também a falar, né? A qualidade de vida da paciente com câncer, pensando na saúde mental e também na atividade sexual. Esse é o objetivo desse nosso workshop de hoje e esperamos então, com isso, que a plateia saia mobilizada, sensibilizada a incluir no atendimento às pacientes esse aspecto tão importante e que às vezes não é nem questão de não querer falar. Às vezes até o profissional está bem apto para isso, mas ele imagina que isso não seja, para uma mulher que tem câncer, relevante. Afinal de contas, ela tem uma doença que é importante. Pensar em sexo, mas entender que o sexo prejudicado é um sinal de que alguma coisa subjacente precisa ser atendida. O que seria? Seria, por exemplo, uma depressão, que é algo sério, né? Então nós teríamos uma mulher com câncer e também deprimida, duas situações bastante severas se não atendidas e bastante possíveis de serem trabalhadas e serem resolvidas, que a medicina tem como resolver desde que o tratamento seja instituído, desde que o diagnóstico seja feito. Então fica aí um alerta também para as mulheres que procurem sempre estar avaliando, fazendo a prevenção, né? Fazendo um autoexame, sim, mas também não deixando de ir de tempos em tempos, com uma frequência que o oncologista definir, a verificar se está tudo bem, se a evolução está acontecendo a contento, para que nós evitemos surpresas desagradáveis. Hoje o tratamento do câncer de mama tem resultados excepcionalmente bons, né? Se a mulher se cuida, se ela segue os critérios necessários, ela tem uma chance de resolução de 97%, um índice altíssimo, mas para isso ela precisa colaborar, ela precisa participar desse tratamento e é essa também a ideia, que a gente cada vez mais mobilize os profissionais a deixarem claro para as mulheres que o câncer de mama, desde que tratado com o tempo mais precoce possível, tem resultados maravilhosos e fica como um episódio na vida dela que ela superou e não como algo que vem e que nunca mais ela se livra e que vai tirando dela momentos muito importantes, assim, tempo de vida, qualidade de vida, tudo isso nós vamos poder impedir que aconteça desde que façamos um tratamento precoce e melhor ainda, desde que a prevenção seja um hábito na vida dessa mulher.